Bom, pessoal, agora vamos estudar equação do primeiro grau. Bom, o que vem a ser uma equação? Uma equação é uma igualdade entre duas expressões, onde há pelo menos uma incógnita a ser determinada, certo? Então, pessoal, equação ela tem a ver com a palavra igualdade, certo? Igualdade. Então, gente, toda equação ela tem que ter por obrigação um sinal de igual. Caso tenha outro tipo de sinal, ela pode ser outra coisa menos uma equação, certo? Então, tem um sinal de igual aqui. Esse sinal de igual aqui está separando duas expressões, certo? Portanto, esse exemplo aqui é um exemplo de uma equação, certo? Aí, o que é que acontece? X é a incógnita, ou seja, essa incógnita é aquilo que vai ser colocado no lugar dela, que vai ser a solução desta equação. A incógnita, ela pode ser uma letra, que nesse caso aqui usou a letra X. A incógnita, ela pode ser um símbolo, um desenho, pode ser algo que represente um determinado valor, que ao substituir a gente encontra a solução de uma equação, certo? Neste caso aqui, 5x quer dizer que é 5 vezes alguma coisa, certo? Somado com 4, que é igual a essa alguma coisa somado com 3, certo? O que é que a gente tem que saber agora neste momento? Que a expressão à esquerda do sinal da igualdade é chamado de primeiro membro. Então, ó, o sinal de igual está aqui, à esquerda dele, nós temos o chamado primeiro membro, certo? À direita, no caso aqui, nós temos o chamado segundo membro, certo? Então é isso que a equação tem. Ela tem que ter sinal de igual, certo? Equação e igualdade. Existe uma relação entre o nome e a palavra igual, equação com igual, certo? A incógnita, ela pode ser uma letra, um símbolo, um desenho, representando alguma coisa, certo? Que vai ser colocado no lugar dela, que vai resolver a equação, ok? Aí, nesse caso, o igual, ele separa primeiro membro do segundo membro, certo? Bom, para resolver uma equação, o que significa? Significa que iremos determinar o valor da incógnita, que permite que os membros assumam valores idênticos. Então, pessoal, é justamente isso que a gente vai fazer para poder encontrar a solução de uma equação. Vamos pegar o exemplo anterior, 5x mais 4 igual a x mais 16. Aí, digamos, eu quero saber se 3 é solução desta equação, certo? Para poder saber se 3 é solução desta equação, nós devemos fazer o quê? O x que está aqui, tanto no primeiro membro como no segundo membro, se a gente colocar 3, aí então
vamos ver o valor que vai dar em cada um deles. Então, bora lá. Vamos fazer aqui a letra A. 5x mais 4 igual a x mais 16. Certo? Digamos que eu coloque no lugar desse x, que é a incógnita, coloque o valor 3. Que no caso a letra A está perguntando se 3 é solução. Aí o que acontece? Vamos descobrir se 3 é solução substituindo os valores. Veja que aqui tem 5x. Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 3. Aí, mais 4 igual a 3 mais 16. Então, gente, nós sabemos que quando há esse tipo de continha, teremos que realizar a multiplicação. A gente vê isso em séries outroras, em tempos outroras. E quando, digamos, tem vezes e tem mais, primeiro faz o de vezes. Só que aqui nós sabemos que a equação ela tem o primeiro membro, certo? Então, o primeiro membro a gente vai resolver e temos o segundo membro. Então, o segundo membro a gente vai resolver cada um separado. Primeiro membro, primeiro vai resolver o de vezes. 5 vezes 3 é 15. Mais 4. Igual 3 mais 16 é o segundo membro. Então, isso aqui dá 19. Então, 15 mais 4 é 19. Igual a 19. O que é que a gente percebe? A gente percebe uma coisa super importante. A gente percebe que a equação, o primeiro membro e o segundo membro, eles têm o mesmo valor. Ou seja, o primeiro membro, neste caso aqui, dá 19. Primeiro membro. Segundo membro também dá 19. Então nós percebemos que aqui os dois são iguais, certo? Por serem iguais, então nós temos uma coisa importante. Significa então que, portanto, letra A, portanto, 3 é solução da equação. Então, pessoal, para uma equação, para um número ser solução, é preciso que quando a gente coloque no lugar do x esse número, tem que dar o mesmo valor no primeiro membro e no segundo membro, certo? Se der valores diferentes, então não é solução, certo? Então vamos ver a letra B. A letra B pergunta se 4 é solução. Olha, nós já sabemos que a letra A, o 3 é solução porque, olha, deu igual, primeiro membro e segundo membro. A equação do primeiro grau, ela só tem apenas uma solução. Se ela já foi encontrada na letra A, é claro que a letra B não é a solução, certo? O número é outro, então é claro que só há uma solução, essa letra B não vai ser solução. Vamos fazer só para poder deixar constado. Então, veja só, a equação é 5x mais 4 igual a x mais 16. O que é que acontece aqui? No lugar do x, eu vou colocar o valor 4,
certo? É bem parecido com o que foi feito aqui, só que aqui na letra A foi colocado o valor 3. Aqui nesse caso vai ser o valor 4. Então vou substituir colocando aqui 5 vezes 4 mais 4 igual a 4 mais 16. Viu a semelhança? Aqui foi usado 3. Esse vai ser usado 4. Bom, bora resolver primeiro membro. Primeiro vezes. 5 vezes 4 é 20. Mais 4. Igual a 4 mais 16, 20. Aqui, 20 mais 4 é 24. Igual a 20. Olha o que foi que aconteceu. Primeiro membro, o valor encontrado foi 24. O segundo membro, o valor encontrado é 20. O que é que a gente percebe? Que aqui são diferentes. 24 é diferente de 20, certo? Diferentes. Ou seja, 24 é diferente de 20. A gente usa o símbolo de matemática para representar diferente, é esse daqui, certo? Aí, nesse caso, percebemos uma coisa. Como são diferentes e equação ela tem a ver com a palavra igual, então, portanto, 4 não é solução da equação, certo? 4 não é solução da equação. Seria solução se dessem o mesmo valor antes do igual e depois do igual. Então, uma equação, a gente pode fazer uma analogia com uma balança, certo? Porque se a gente for reparar, como a gente já viu no exemplo anterior, aqui, para poder a gente encontrar a solução dessa letra, certo? Aqui deu 3 a solução. O que é que a gente nota? A gente nota que os dois valores são iguais, certo? Então, nós podemos comparar isso aqui com uma balança daquelas mais antigas que utilizavam dois pratos, em que esses dois pratos eles ficavam sempre em equilíbrio, certo? Então, uma equação, como já foi dito, ela é uma igualdade, certo? Uma igualdade entre duas expressões. A gente nota que há um equilíbrio entre os dois lados representados, certo? Esse equilíbrio pode ser associado a uma igualdade. Eu posso dizer que 4 bolas azuis que está aqui é igual a 2 bolas verdes, certo? É uma situação de equilíbrio que está aqui. Muito bem. Só que acontece o seguinte, para que o equilíbrio se mantenha, qualquer processo feito a um dos lados vai sofrer influência o outro lado, certo? Caso contrário, a gente tira a balança do equilíbrio e os dois lados deixam de ser iguais. Então, o que é que acontece? Se digamos aqui, nessa parte, eu resolva dividir por 2. Eu vou dividir por 2, certo? Dividir por 2. Aí aqui, se eu dividir por 2, passa a ser 2 bolinhas azuis, ao invés de ser 4. Se aqui do outro lado eu não for dividir por 2 também, isso aqui vai ficar em completo desequilíbrio. Então, aqui eu também terei que dividir por 2. Dividir por 2. Aqui vai passar a ser uma bola verde, certo? Então, o que é que a gente nota? Que o que a gente fizer no lado esquerdo tem que fazer também no lado direito para poder se manter o equilíbrio, ok? Bom, aí é isso, gente. A gente vai
a gente vai sempre fazer isso como equação. A gente vai tentar descobrir um jeito para que fique em equilíbrio os dois lados, certo? Tem que ser como tá aí na balança, tudo equilibrado. Bom, vamos aprender agora, já que a gente já viu o que é uma equação, tem a ver com igualdade. A gente já viu assim o que é a solução de uma equação, quando é que a gente pode dizer que uma equação ela está com sua solução adequada. A gente viu assim que a equação ela tem muito a ver com o equilíbrio, certo? A gente pode até comparar com a balança de equilíbrio. Agora vamos aprender como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau. Aqui, pessoal, existem vários métodos para poder resolver esse tipo de equação, certo? A gente vai aprender o método mais curto, é um método assim que vai ganhar tempo em nossas avaliações, em nossos trabalhos, certo? A gente vai resolvendo, a gente vai ficando cada vez mais rápido para chegar à solução. Só que antes de tudo, a gente tem que conhecer algumas regras importantes para poder conseguir realizar um método curto. Existe um método que é o método longo, certo? Eu não vou mostrar o método longo aqui, certo? Mas o método curto já é suficiente para poder a gente resolver qualquer tipo de equação do primeiro grau, certo? É até mais rápido para poder se chegar à resposta final. Bom, a regra é o seguinte: o primeiro membro, como a gente já sabe, aqui toda equação ela tem o primeiro membro e tem um segundo membro. E a regra é: o primeiro membro ele tem que seguir uma regra. O primeiro membro é o lugar das letras, sempre, certo? Toda equação, o primeiro membro é o lugar das letras. Porém, essa letra ela tem que sempre vir com sinal positivo, certo? É uma regra super importante, ok? Primeiro membro é o lugar das letras. Essa letra tem que ser sempre com sinal positivo. Se por acaso acontecer da letra ficar com sinal negativo, então a gente vai ter que arrumar uma estratégia para poder ficar positivo. O segundo membro é o lugar dos números, certo? Aqui foi colocado letras, mas pode ser outras coisas também. Aqui é a incógnita, certo? Nesse caso pode ser quem? Pode ser também um desenho, certo? Ok? Eu coloquei letras porque é o mais comum de se encontrar na equação, as letras. Ok? Então, o segundo membro é o lugar dos números, certo? Olha, nem sempre a equação ela tá de acordo com para poder resolver. Às vezes ela tá. Então, às vezes a gente vai ter que fazer uma jogada antes. Tipo, o sinal de igual tá lá separando o primeiro membro do segundo. Então, o que acontece? Às vezes a gente vai ter que fazer uma espécie de troca. Eu vou pegar algo que está no primeiro membro e vou ter que jogar para o segundo membro. Ou então vou ter que fazer o contrário. Algo que está no segundo membro eu vou jogar para o primeiro membro. Quando eu faço esse processo de trocar de membro para outro membro, eu vou ter que trocar o sinal dos termos. Vou ter que trocar o sinal, certo? Tipo, eu vou ter que trabalhar com as chamadas operações inversas, certo? Se aqui é mais, jogando para lá vira menos. Se aqui é menos, jogando para lá vira mais, ou o contrário, certo? Por quê? O mais vai virar menos e o menos vai virar mais, porque são operações inversas. Quando a gente troca de membro, primeiro membro para segundo, de segundo membro para primeiro, a gente vai realizar a operação inversa, certo? Adição e subtração são inversas, certo?
Outra que é a inversa é a multiplicação e divisão. Ok? Bora ver aqui um exemplo. A letra A. A letra A está aqui escrito x menos 2 igual a 8. Isso aqui é uma equação, a incógnita é x, certo? É um número que na qual, quando a gente coloca no lugar do x e tira 2, o resultado dá 8. Então veja o seguinte, como é que eu vou resolver esta equação? Olha, tem que lembrar, primeiro membro é o lugar das letras. Segundo membro, o lugar dos números. Tem alguma coisa aqui que não está correta? Tem. Eu tenho esse menos 2 que está aqui. Esse menos 2 está no primeiro membro, certo? Como esse menos 2 está no primeiro membro, eu vou ter que tirar ele do primeiro membro e vou ter que colocar no lugar dos números. Então, eu vou jogar para depois do igual. Então, pessoal, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar x igual... Olha, esse 8, ele está no lugarzinho certo dele. No caso, ele está no segundo membro. Aí, agora, eu vou colocar esse menos 2 para depois do igual. Quando eu coloco ele para depois do igual, o que é que vai acontecer? Está trocando no membro, então eu vou ter que trocar de sinal. Aqui está menos 2. A inversa de menos 2 é mais 2. Então, ó, esse menos 2, ele é menos 2 aqui, no primeiro membro. Mas quando ele vai para o lugar dele, ele não é mais aquele menos 2. Ele agora é mais 2. Então, agora a gente vai resolver. Primeiro membro, aqui é x. Segundo membro, aqui é 10. Pronto, chegou ao resultado final, certo? Primeiro membro sempre é a letra, então tá aqui, ó. Primeiro membro deu x, segundo membro deu 10, ok? Então quer dizer que a solução desta equação é 10. Vamos descobrir se é, olha. X menos 2 igual a 8. Ou seja, se eu colocar 10 aqui, será que vai ficar o mesmo valor antes do igual e depois do igual? Bora lá. Eu só vou fazer nesse. Então, 10 menos 2. Primeiro membro. Segundo membro, 8. Gente, quanto é 10 menos 2? 8. E aqui tem 8. Então, o que é que eu percebi? Que o primeiro membro deu 8. E o segundo membro deu 8. Portanto, quem é a solução? A solução, portanto, 10, que for o valor aqui, é solução da equação. Muito bem. A solução não é 8, não? Não é 8, certo? A equação é tipo o equilíbrio. É tipo os dois lados de uma balança. Deu 8, mas a solução é o valor do lugar da incógnita. Nesse caso, é 10. Certo? Então, 10 é a solução que resolve o nosso problema. Muito bem. Então, é isso que a gente vai fazer